Futurismo. O futurismo é um movimento artístico e literário que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Os adeptos do movimento rejeitavam o moralismo e o passado, e suas obras baseavam-se fortemente na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos do final do século XIX. A pintura do futurismo foi explicitada pelo cubismo e pela abstração, mas o uso de cores vivas e contrastes e a sobreposição das imagens pretendia dar a ideia de dinâmica, deformação e não materialização, porque passam os objetos e o espaço quando ocorre a ação. O expressionismo foi um movimento estético, embalado pela arte moderna do início do século XX e teve expoentes nas artes visuais, no cinema, no teatro, na literatura, na música, na dança, na arquitetura e na fotografia. Este mesmo cria a realidade em um movimento do interior para o exterior, valorizando aspectos irracionais e instintivos no procedimento artísticos. Engajados em um projeto de crítica social de seu tempo, os expressionistas comumente elegiam temas relacionados à angústia da condição humana, à morte, ao medo, ao sexo, muitas vezes representados de maneira sombria e com figuras deformadas. O expressionismo surgiu no século XX, em tentativa da arte moderna de representar em um mundo constante transformação, e com isso, o advento da Primeira Guerra Mundial também influenciou profundamente os artistas impressionistas. Nas artes plásticas, destacam-se como percursores da arte expressionistas os pintores Vincent van Gogh e Edvard Munch. Essa vanguarda apresentou seus desdobramentos também na produção dos brasileiros Anita Malfatti e Oswaldo Goeldi. Cubismo. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas. Surgido no início do século XX na França, esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano-industrial em suas obras. Abrangeu, sobretudo, as artes plásticas e influenciou a literatura. O dadaísmo foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias no século XX. Seu lema era "A destruição também é criação". Foi considerado o movimento propulsor das ideias surrealistas, que tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Isso porque, através da ironia, buscava questionar a arte e, sobretudo, seu contexto histórico, como a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Tinha como principais características rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espontaneidade, improvisação e irreverência artística, teor ilógico e irracional, aversão à guerra e aos valores burgueses e a rejeição ao nacionalismo e ao materialismo. O fauvismo foi um movimento artístico associado à pintura e teve sua origem na França no início do século XX. Essa tendência foi desenvolvida entre os anos de 1905 e 1907. Sua principal característica foi a utilização da cor pura, sem misturas, de modo a delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras. O fauvismo teve início no ano de 1901, na França, porém só foi reconhecido em 1905, quando os artistas que faziam parte do movimento fizeram sua primeira aparição, no Salão de Outono, em Paris. O surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris no início do século XX. Esse movimento originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. A arte surrealista não se restringiu às artes plásticas, de modo também que influenciou outras manifestações artísticas, a escultura, a literatura, o teatro e o cinema. Os artistas surrealistas tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente e dos sonhos como fonte de criação de imagens fantásticas.